A sabedoria humana sem valor. Paulo continua com esse mesmo discurso, assim como nós vimos no capítulo 2, capítulo 1, da primeira epístola aos Coríntios. Vamos ler agora o capítulo 3 da primeira epístola aos Coríntios, que diz assim: Eu, porém, meus irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo? E quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes. Servos por meio de quem crestes. E isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste século, faça-se estudo para se tornar sábio, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, porquanto está escrito, ele apanha os sábios, ele apanha os sábios na própria astúcia deles. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são pensamentos vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras, tudo é vosso. E vós de Cristo, e Cristo de Deus. Amém? Ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Esse princípio, deixa eu ler aqui para vocês. Esse princípio demonstra o absurdo e a trivialidade das discussões que estavam havendo entre os crentes de Corinto. Se pertencemos a Cristo, então por causa dele, todas as coisas nos pertencem. E a inveja e o ciúme não podem ter lugar em nossas vidas. Quão pouco os crentes de Corinto apreciavam seus privilégios cristãos, é salientado de novo, né, ou aparece de novo, no capítulo 6, versículo 2. Irmãos, quem de nós que atira a primeira pedra, quem nunca sentiu ciúmes, inveja do ministério do outro, do dom do outro, do talento do outro, né? Isso faz parte da nossa natureza pecaminosa, da nossa natureza humana. Mas a gente precisa converter, sim, a gente precisa submeter nossa natureza humana, a natureza divina, a natureza do Senhor, a olhar o talento do outro, o dom do outro, dizer assim, louvado seja Deus, porque Deus é incrível, né? Agora, minha palavra, Deus é incrível. Deus deu dons tão variados. Porque até assim, um dom que eu acho que a maioria admira, que é muito admirado, é o ministério de louvor. Mas você olha para o ministério de louvor, aí tem vou falar numa linguagem bem leiga, tem um que canta fino, outro que canta grosso, outro que canta médio, né? Porque tem grave, agudo, cada um canta de um jeito.
Aí até as que cantam aguda, e cada um sabe. Aí são vários instrumentos, é um de corda, é um de sopro, é a bateria. Todos são diferentes e todos são maravilhosos. E quando estão juntos, é perfeito. É perfeito. Quem aí não admira quando eles cantam, que une todas as vozes, que você não consegue diferenciar? Nossa, é a coisa mais linda do mundo, não é? São dons diferentes. E não é o meu dom. E eu admiro. Mas eu não poderia também ter inveja ou ter raiva e dizer assim, nossa, por que Deus não me deu esse dom? Eu poderia cantar tão bem, eu poderia cantar até melhor do que esse povo que canta aí. E você ir alimentando uma amargura, uma raiva, um ranço, sei lá qual é a palavra que você vai usar. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, que quando brotar essa raizinha, sabe aquela raizinha fininha, quem mexe com planta sabe, que tem umas plantas que são raizinhas fininhas, você pode ir lá e arrancar. Pronto, uma flor do deserto, que as raizinhas fininhas, elas ficam expostas assim, você pode ir lá e corta. Para quê? Para que aquilo não aprofunde no seu coração. Quando você estiver reclamando muito de uma pessoa, de um dom, ai, fulano ensina de um jeito que se fosse eu ensinando aquela aula seria diferente. Nesse momento, pare um pouco e pense assim, meu Deus, será que eu não estou querendo... Será que eu estou criticando? Qual o motivo pelo qual eu estou criticando, né? Eu estou criticando porque realmente a aula dele é péssima? Será que ele não tem nada de bom? Será que não dá para elogiar nada? Ou será que eu tenho alguma coisinha no meu coração que gostaria de ser alguma coisa que não estou sendo? Né? Então, assim, a inveja é sutil. Então, se a gente focar em admirar, quando a gente estiver pensando em invejar ou em reclamar, dizer assim, não, mas fulano, realmente, ele canta muito bem, quando ele serve com muita alegria, ele faz isso com muito afinco, sabe? Procure algo para elogiar, para combater essa inveja e não deixar ela florar, porque o passarinho pode passar pela nossa cabeça, pode até pousar, mas nós que temos a obrigação de não permitir que ele faça um ninho. E isso também se aplica para a inveja. Amém? Deus abençoe sua vida e até o próximo capítulo.